Os números a, b e 1 estão representados na nossa reta real. Observe que ele pede a posição do número b sobre a. O que podemos observar? Que o valor a está representado antes de b, ou seja, o meu a é menor do que o meu b, mas ao mesmo tempo ele está antes do valor 1, ou seja, esse b também será menor do que 1. Então nós temos números a e b que estão entre 0 e 1, e ao mesmo tempo o nosso a é menor do que b. A fração b sobre a fração b sobre a, está dizendo que você vai dividir o valor de b por um número a, e esse número a é menor do que b. Ao dividir por um número menor do que o seu valor do numerador, nós teremos sempre um valor maior do que 1. Observe o exemplo. Se eu tenho um número 3 e eu divido esse 3 por um valor 2, que é menor do que ele, então nós temos o valor 1,5. E isso continua acontecendo mesmo para valores entre 0 e 1. Se eu tenho o valor meio, esse meio com certeza será um valor menor do que 1. E ao mesmo tempo, o valor 1/3 também será menor do que o meu valor 1. Observamos que o valor meio e o valor 1/3, eles podem satisfazer a condição do nosso problema. O a e o b estão entre 0 e 1, poderiam ser simplesmente o valor de meio e 1/3, e o valor de a, por estar antes de b, eu posso simbolizar como sendo 1/3 o meu valor de a e o nosso valor meio como sendo o valor de b. Se eu divido o valor b pelo valor de a, nós temos b sobre a. O valor b é maior do que a, então eu tenho meio dividido por 1/3. Observe que eu tenho uma divisão de frações, onde eu conservo a primeira, sendo meio, e multiplico pelo inverso da segunda, que é o 3 sobre 1, onde nós chegamos em 3 meios, que é exatamente 1,5. Então, o denominador a, ele é menor do que o valor de b. Ao dividir o valor de b por um valor menor do que b, o meu resultado será maior do que 1. Mas a reta real, ela é uma reta orientada. Isso significa que quanto mais à direita, maior o nosso valor. Se representarmos nossa reta real, nós teremos o valor 0, nós teremos o valor a, nós teremos o valor b, aqui o número 1, e como nós temos a divisão, ele será representado por um valor maior do que 1, ou seja, à direita desse 1, nós teremos b sobre a, sendo maior do que 1. Logo, a alternativa correta será a letra D.